Entrevista PCSH, número 855, dia 8/6/2020. Dona Zélia, qual é o seu nome, local e data de nascimento? Zélia Ramos de Stefano. Isso é o nome de casada. Qual é a sua cidade de nascimento? São Roque, estado de São Paulo, interior. E a data de nascimento? 12 de maio de 1929. Ok. Quais eram os nomes dos seus pais? Meu pai era João Eremita da Silva Ramos. E a sua mãe? A mãe era Sara Pérez da Silva Ramos. O que os seus pais faziam para viver? Papai era juiz de direito. Mamãe era dona de casa. Você sabe como eles se conheceram? Conhece essa história? Conheço. Mamãe e a família dela moravam no Largo da Liberdade. E tinha um lugar mais alto ali, completamente diferente do que é hoje. Ali tinha a casa de vovó. Era uma casa bem grande. Quando a gente chegava na casa, a casa era assim na rua, né? Não tinha jardim. Então, a gente tocava a campainha, abria uma porta, aí dentro dessa porta tinha um patamarzinho e uma escada de uns 5 ou 6 degraus. Aí um corredor bem comprido, do lado desse corredor tinha, de um lado de cá, a gente brincava e dizia que era a sala do rei, porque era toda... não pode entrar, não pode mexer, porque tinha um piano de cauda, tinha um tapete de veludo, tinha um sofá, sei lá, do tempo do Império, que é bem antiga, casa bem antiga. E do outro lado era a biblioteca, porque minhas tias eram todas professoras, tinham estudado e tudo. E aí, de seguida, desse corredor, tinha uma sala bem grande, que tomava toda a extensão do corredor e dessas duas salas. Então, era uma sala bem grande. Ali tinha uma cadeira de balanço, onde minha vovozinha, que para mim era muito idosa, sentada na cadeira de balanço, e tinha um relógio desses antigos, grandes, compridos, assim, com um mostruário em cima, e tinha um pêndulo, e ele batia as horas, e fazia aquele barulho, down, 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 e balançava assim, né? Uma coisa muito linda. E depois, então, tinha uma sala de jantar, com uma mesa enorme, porque vovó tinha uma porção de filhas, um monte de filhas e 2 filhos homens. E depois, então, tinha uma cozinha com um fogão a lenha enorme. Depois, quando ficou mais moderno, compraram um fogão a gás. Depois da cozinha, que tinha o banheiro. Era um banheiro grande, com uma banheira, uma pia. Depois, ficou mais moderno, fizeram um chuveiro. Tá. Mais. E aí, os seus pais se conheceram? Como eles se conheceram? Papai era estudante de direito e mamãe era aquela família de 14, eram 14 irmãos, né? A maioria mulheres. Tinha o Tomás, Ismael, o resto tudo mulher. E papai era estudante de direito. E se conheceram assim pela janela, um olhando para o outro, assim, coisa e tal. Depois ele se formou, aí ele se apresentou e casou com mamãe. E moravam no Largo da Liberdade. Isso, meu Deus, no começo do século. E eu cheguei a conhecer essa casa da minha avó. Agora não tem mais nada, derrubaram tudo. E era uma casa muito interessante, né? Como eu disse, com a fachada para a rua.
E no fundo tinha um quintal muito grande, com árvores frutíferas, e tinha um galinheiro, que naquele tempo tinha, as pessoas tinham galinhas em casa, galos. Hein? O quê? Responde as perguntas dela. Ah, então, é para você fazer pergunta. Não tem problema, você pode contar e relembrar como é a casa, não tem problema, a gente gosta de ouvir, tá bom? Tá bom. Eu queria saber quais eram os principais costumes da sua família. Costume? Uhum. Bom, papai era juiz de direito. Então, eu nasci em São Roque, que foi a última cidade onde ele foi juiz de direito. Depois, como meus irmãos precisavam entrar para a faculdade, aí mudamos para São Paulo. Moramos em Vila Mariana. Eu devia ter meus 3 ou 4 anos. E ali ficamos, tinha um irmão chamado Isaac, que era assim, queria muito vir para São Paulo, queria, mas coitado, Isaac veio para São Paulo, e eu não me lembro dele porque eu era muito criança quando ele morreu. Mas aí tinha o Paulo, o Heitor, o Luiz, Flávio, Marinha, Edith, era uma família bem grande. Era Marinha, Edith, Paulo, Heitor, Isaac, Luiz, Escolástica, Flávio e eu. Minha mãe teve 9 filhos. E como era a sua convivência com seus irmãos? Você tem alguma história que você sempre se lembre com seus irmãos? Sim, eu gostava muito de Edith. Ela já tinha uns 22 ou 23 anos e eu era criança, quando ela ficou noiva de um moço que morava em Santo Amaro, que chamava Luiz Andrade. Essa era minha irmã querida, era a Edith, porque como eram muitos filhos, e a Edith, a Marinha era mais velha, depois vinha a Edith. A Marinha casou em São Roque mesmo, quando eu ainda era pequena, não lembro do casamento da Marinha. Depois a Edith, praticamente que me criou, porque mamãe tinha muitos filhos, casa, aquela coisa toda, ela cozinhava, sabe como eram as mulheres antigas, né? E aí mudamos para São Paulo, fomos morar em Vila Mariana, na rua Baltazar, Lisboa. Ela perguntou se a senhora tem história com os irmãos. Com os irmãos? História com meus irmãos? Eu gostava muito dos meus irmãos, mas os meus queridos eram o Flávio, que era logo acima de mim, e o Paulo. Paulo era o meu amor. Eu adorava o Paulo. E depois das irmãs eu tinha Edith, que eu gostava muito de Edith. A Marinha logo casou. Então, é isso aí. Você lembra? Você tem alguma história com a Edith? Uma história para contar para a gente com a Edith, de quando vocês eram pequena? Alguma coisa que vocês aprontaram juntas? Não, a Edith era bem mais velha, ela podia até ser minha mãe. Porque era assim, Marinha, Edith, Paulo, Heitor, Isaac, Luiz, Flávio e eu. Escolástica, essa Escolástica morreu antes de eu nascer. Então, eram 9 ao total. Paulo era meu irmão predileto, porque meu irmão, Flávio, ele tinha tido ataques quando era criança, pequena, então ele ficou meio deficiente. Então, não me punham na escola, porque eu era 2 anos mais nova, mas eu era muito mais esperta que ele, por ele ser um pouco deficiente. Então, não me punham na escola para não aprender. Mas aí meu irmão Paulo me punha no colo, sentava assim na mesa e lia as historinhas para mim, e eu fui aprendendo a ler com ele. Eu amava demais esse irmão. Nossa, era um amor. E você lembra alguma história que ele contava em específico? Alguma história dessas? Ele contava a história. Ai, como era a história que o Paulo contava? Um gigante que tinha
Como é que era a história, meu Deus do céu? Eu tinha um pé de planta. João, um pé de feijão. Ah, é. Suzana lembrou. Era o João, o pé de feijão. É um pé de feijão que subiu assim, alto, 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 lá bem no alto. Então, tinha uma casinha. E eu gostava que ele contasse a história. E ele era bem mais velho. Paulo já tinha uns 18 anos quando eu tinha 7 anos. E você começou a ir para a escola, assim, mais ou menos com que idade? Você foi para a escola, como é que foi? Eu fui para a escola bem tarde, eu já tinha 10 anos quando entrei para o Senato São José. Mas eu era a primeira da classe, porque o Paulo, esse meu irmão querido, tinha me ensinado a ler e escrever. Então, quando tinha qualquer coisa no primeiro ano, me chamavam para ir para o segundo, para ensinar para as meninas do segundo ano as coisas que eu sabia, por causa desse Paulo, meu irmão. Você aprendeu a ler antes de todo mundo com seu irmão, né? É, E Paulo, você gostava de ler historinhas? Tinha alguma preferida, além da do João e o pé de feijão? gostava. Ai, meu Deus, o que ele me trouxe? Deixa eu lembrar. Só pedir para Su colocar a câmera, colocar um pouquinho para trás a câmera, porque tá muito perto. Se Tá você melhor? puder ficar. Tá bem melhor. Ah, tá. E eu perguntei quais histórias você gostava de ler quando ele te ensinou. Ele contava para você a do João Pé de Feijão, mas você É. gostava de ler sozinha? Quais? Tantos anos que eu não lembro. Tudo bem, não tem problema não. E a gente estava falando da sua escola, né? Como é que É, foi o seu primeiro dia de aula? eu fui matriculada no Senato São José, que era na Rua da Glória. E era a primeira da classe, porque como eu tinha aprendido a ler com meu irmão, então eu sabia ler e escrever. Então, às vezes no segundo ano ou terceiro me chamavam para ler, porque eu lia correntemente, né? Que eu tinha aprendido com esse irmão Paulo. Era Senato São José, na Rua da Glória. E depois, eu queria continuar estudando, mas aí dizia, para que estudar? Vai casar mesmo, né? Mas eu insisti, entrei no Liceu Pasteur. E lá, então, entrei em primeiro lugar. Cheguei em casa e contei. Entrei na escola em primeiro lugar. Ah, que bom. Não fizeram festa nenhuma. Aí papai foi fazer a matrícula. Quando chegou lá, disse, não, ela entrou em primeiro lugar, o senhor não paga a matrícula. Aí papai veio para casa, aí teve festa, guaraná, coisa. E isso me magoou muito. Quer dizer, pelo meu entender, né, que eu entrei em primeiro lugar, eu merecia tudo aquilo, né, não só depois, quando não pagou, aí tive festa. Isso me magoou muito, muito mesmo, o resto da vida. Eu sentia sempre uma mágoa quando ia chegando o Natal, Ano Bom. Eu não sabia por que, quando ia chegando o Natal, eu ficava numa angústia, mas isso até adulta. Até um dia que eu fui fazer análise com uma psiquiatra, uma psicóloga, e aí puxando. Então, por quê? Que eu não tinha Papai Noel. Aí já é outro assunto também. Su, deixa ela contar. É muito interessante para nós saber todas essas histórias. Eu pergunto para estimular que ela conte mesmo. Pode contar. Pode contar do seu Natal. Então, eu tinha essa angústia, porque eu não tinha Papai Noel. E essa angústia cresceu até ficar adulta. Quando ia chegando a época de Natal, eu tinha uma angústia terrível, que eu não sabia por que eu tinha aquela angústia. Até que um dia que eu fui conversar com uma psicóloga, uma psiquiatra, sei lá,
Então, contando a minha história, essa angústia era a falta do Papai Noel, porque eu era criança, chegava na escola, todas contavam que o Papai Noel tinha levado presente, que ela tinha saído de casa e quando chegou tinha presente na casa, e eu não tinha Papai Noel. Em casa não admitiam. Não existe Papai Noel, mas eu queria que existisse, né? Então, são coisas assim, muito, muito dolorosas de infância, né? Me conta sobre os natais da sua família, já que você trouxe esse assunto, me conta como eram os natais da sua família. Como era um Natal típico quando você era criança. Eu fazia um almoço com toda a família reunida, porque eram bastantes, Marinha, Edith, Paulo, Heitor, Isaac, Luiz, Flávio e eu, né? Era um bando. Então, era na casa de papai e mamãe, então tinha aquela mesa enorme, grande, papai sentado na cabeceira da mesa, aí na hora de servir o vinho, ele levantava e põe um pouco de vinho, um copo de cada um, né? E põe um pouquinho só no dele, porque ele dizia que ele não bebia. Papai era muito metódico, era juiz de direito. O último lugar que ele trabalhou como juiz foi em Santos. E um escrivão fez não sei o que, agora não lembro, aí ele se aposentou, não quis mais. Parece que o homem tinha feito umas coisas por baixo do pano, vamos dizer, né? E papai ficou muito indignado e se aposentou. Quando papai se aposentou, eu devia ter meus 7 anos, 7, 8 anos. Eu era a caçula de vários irmãos, Marinha, Edith, Paulo, Heitor, Isaac, Luiz, Flávio e eu. E eu gostava muito de papai. Papai era meio bravo. Se ele fizesse uma malcriaçãozinha, eu podia saber que ele... Eu lembro uma vez que ele me deu uma bengalada na perna, porque ele andava de bengala. Não porque precisasse, mas era pose. E mamãe era descendente de espanhóis, era Pérez, né? E era meio brava, até quando eles já tinham alguma briga e coisa, que eu era criança, eu lembro de papai dizendo espanhola brava. E era tipo de espanhola brava mesmo. Eles eram muito bons. Você falou da sua relação com seu pai, que ele era meio metódico, mas e como é que era a relação com a sua mãe? Mamãe, eu era caçulinha, né? De vários irmãos. Então, era um doce, né? Tudo para mim. Você lembra de alguma história com a sua mãe na infância? Algum conselho? Eu lembro de mamãe cantando modinhas antigas, ela cantando com minha irmã mais velha, porque era bastante diferença, porque éramos muitos, né? Então, ela cantando aquelas modinhas, assim, acorda, donzela, pois que a noite é bela, vem ver o luar. As coisas lindas, assim, né? Eu adorava minha mãe, meu. Papai era juiz de direito, ele viajava muito. Primeiro, mamãe, quando eu acho que... Bom, eu fui a última, nasci em São Roque. Então, mas ela contava que ela tinha viajado muito, porque papai mudava de comarca, né? Porque o juiz vai assim, até chegar em São Paulo, né? E ele só chegou a Santos, aí tive um desentendimento lá com um escrivão, não sei o quê, e aí se aposentou. Ele já devia estar acho que com 70 anos. Eu era caçulinha, saía com ele, e eu lembro, ele gostava de se encontrar com os juízes na rua de São Bento, e ele me levava pela mão, então dizia, eremita, ele chamava-se João Eremita, João Eremita da Silva Ramos. Então, quando eu chegava com ele na cidade, os colegas diziam, é sua netinha, e papai todo orgulhoso, não, é minha filha, que ele já tinha bastante idade, né? Então, é isso aí. Eu tinha a casa da minha avó era ali no Largo do Patriarca, sabe onde é? Ali, Patriarca ali. E tinha tinha a rua assim embaixo que passava o bonde ainda.
Mas a casa ficava tinha um paredão alto, assim, com uma escada de uns 8 degraus, e a casa era ali, uma casa grande, comprida, enorme, assim também. Eu brinquei muito nessa casa da minha avó, que tinha um quintal grande, cheio de árvores, tinha pitanga, tinha araçá, era uma beleza. Eu brincava ali, então, foi no tempo que eu conheci a Branca de Neve, então eu brincava que eu era a Branca de Neve, ali andando no jardim, procurando os anões. Uma delícia de vida. E nesses passeios, seus irmãos iam juntos para casa da sua avó? Como é que era? Como que eram esses passeios? Não, eu morei um tempo na casa da minha avó, porque um dos meus irmãos, o Flávio, ele teve difteria, que era uma inflamação na garganta, e era uma coisa muito séria naquela época, porque era contagioso. Então, eu fui morar com as minhas tias em casa de vovó. E lá que tinha um quintal grande, imagina ali no Largo da Liberdade, uma casa, na frente não, a casa dava para a rua, assim, né? Mas atrás tinha um quintal enorme, então eu brincava que era Branca de Neve. Era uma delícia. Voltando a falar um pouco da sua escola, você lembra como que era o seu uniforme? Você pode descrever como é que era? Na São José foi a primeira escola que eu entrei. Na sua primeira Era, escola? era uma sainha azul marinho, e a blusinha branca. Né? A gente usava meia branca também, sapatinho preto. Eu devia ter meus 8 anos quando entrei na escola. Como o irmão mais velhinho era meio... Não me punham na escola para não passar na frente dele. Então, eu entrei tarde. Mas eu tinha aprendido a ler com meu irmão Paulo. Então, quando eu entrei, era a primeira aluna da classe, eu já sabia ler, escrever, né? E eu gostava muito de estudar. Eu era muito estudiosa, gostava mesmo. Depois entrei no ginásio, e entrei em primeiro lugar, mas não deram valor nenhum. Aí eu fui ficando bem vagabunda, bem mesmo. Aí não estudava, né? Teve um ano que eu repeti de ano, mas não faz mal, porque assim eu não passava na frente do Flávio. Como que era o uniforme do pasteiro? O uniforme do pasteiro? O uniforme do pasteiro, acho que era uma sainha cinzenta, é. Blusinha branca. É. O Senado São José, lembro. Eu só lembro que o Senado São José, as melhores alunas faziam parte do quadro de honra, como elas chamavam. Aí eles punham assim, penduradinho na blusa, uma roseta assim, feita de fitinha vermelha, com um rabichozinho assim, que aquilo era... Como é que chamava? Aí entrava para o quadro de honra, porque era uma das melhores alunas, né? Porque o irmão tinha me ensinado a ler em casa, então é claro que eu era a primeira aluna da classe. E como você se sentiu quando você entrou para esse quadro de honra? Você lembra como você se sentiu no momento, não depois, na hora? Me senti honrada, né? Quadro de Muito honra, aquela fitinha vermelha, assim, pendurada no uniforme, né? Aquilo era quadro de honra, o nome já diz, né? E você tinha muitas amigas no externato? Tinha muitas amigas que ficaram até hoje. Uma que se chama Ofélia. Eu entrei na escola na tarde, porque como o meu irmão era atrasado, não queriam que eu passasse na frente, então eu entrei tarde. Então, quando eu entrei, eu já sabia ler e escrever, que esse irmão Paulo, que tinha 18 anos quando eu tinha 8, que me ensinou a ler e escrever. Então, claro que eu entrei e era sempre a primeira da classe, era sempre do quadro de honra, como chamava, né? Isso foi no Senado São José. Depois, quando eu fiquei mais velha, fui morar em Vila Mariana. Não, nós morávamos em Vila Mariana, na rua Baltazar Lisboa. Tem até uma fotografia aqui, meus irmãos aqui nessa rua. Depois, papai, quando ele se aposentou, ele comprou uma casa grande, bonita,
era um palacete, como chamavam naquela época, porque a casa não era geminada, era uma casa, assim, tinha um jardim na frente, com uma escadinha assim meio curva, depois um canteiro com plantação de rosas, aquela casa muito bonita ali em Vila Mariana, na rua Pinto Ferraz, que depois mudaram para Madre Cabrini, porque na esquina tinha um convento de freiras, onde a freira, a mestra lá, chamava Madre Cabrini, então a rua ficou Madre Cabrini. E dali, a Madre Cabrini, eu casei lá. Ali eu vivi até me casar. Aí eu conheci meu marido, era estudante de medicina, era filho de italianos, e mamãe não queria, porque... Vamos esperar mais um pouquinho antes de você chegar já no casamento, e vamos falar um pouquinho mais da infância. Você estava falando da sua amizade com a Ofélia, que você é amiga dela até hoje. Você lembra de brincadeiras que vocês faziam? Eu lembro de eu ir na casa dela, que ela era vizinha assim, mas bem distante, na mesma rua, mas lá eu morava num... Como é que era? A Rua 9, uma coisa assim, na Casa 9, que era no começo da rua, e descia, e ela acho que morava lá no 83, uma coisa assim. Era filha de árabes. O pai, a mãe era egípcia e o pai era árabe, da Arábia. Fiz muita amizade com essa criança, que tinha duas irmãs, irmão, e até o meu irmão Paulo, que era o meu querido, casou com uma irmã dessa menininha, a Dora. Isso foi em Vila Mariana. Depois, mudando para a rua Pinto Ferraz. Dali da rua Pinto Ferraz, tinha a rua Mairink, e ali, eu não sei se era na Mairink, que tinha o Colégio Pasteur, que era um colégio francês. Aí eu fui para o Pasteur, fazer o ginásio no Pasteur. E como eu era muito estudiosa, gostava de estudar, entrei em primeiro lugar. Fiquei toda feliz, como eu já contei, né? Que eu cheguei em casa, ninguém ligou, mas quando foi pagar, isso magoou. Mas na hora de pagar. Magoou mesmo, né? Aí, depois que não pagou, aí eu ganhei o bolo, a festa. E são coisas que marcam na vida de uma criança, né? Ali eu estudei, mas como não dava um valor nenhum, eu acabei ficando vagabunda, repetindo de ano. Aí conta como é que foi o seu ginásio. Você já foi ficando mais mocinha? Aí como é que era? Você costumava sair? O ginásio também foi no Pasteur, né? Tinha o... Não, o primário foi no ginásio São José, que era lá na Liberdade. Depois, quando nós mudamos para outra casa, lá na rua Pinto Ferraz, ali eu entrei, que tinha o colégio perto, no Pasteur, né? Que era um colégio leigo. E como foi estudar lá? Como foi estudar lá? Eu entrei em primeiro lugar, porque eu gostava de estudar. Eu lembro que eu ficava andando pelo quintal da minha casa, estudando em voz alta, com livro, lendo. Então, eu era a primeira da classe. E a única matéria que eu chorava era matemática. Porque matemática, depois de bem mais velha, eu vi que matemática não era o bicho de 7 cabeças. Mas no primário, para mim, era um bicho de 7 cabeças. Eu ia mal em matemática. Eu lembro até de uma vez eu chorando no Pasteur, porque eu ia mal em matemática, e o diretor, que era um francês, falava: coitadinha, tão bonitinha, não chora, vai casar mesmo, não precisa de matemática. Eu acho graça até hoje, do diretor dizendo que era tão bonitinha, vai casar mesmo. E assim foi. Eu só fiz mesmo o ginásio, né? Depois, deixa eu ver, quando foi?
Acho que aí Teve até algum já. professor que te marcou nessa época de escola? Algum Ah, professor que te tinha, marcou? sim. Tinha o professor, ai, como era o nome dele, meu Deus do céu, eu gostava dele, porque quando ele falou para mim do Egito, das pirâmides, ele falava com uma descrição que parecia que eu estava vendo o Egito. Tanto que quando eu fiquei viúva, eu fui para o Egito, fui visitar, fui conhecer as pirâmides do Egito, porque eu tinha aquela vontade mesmo, de criança, de conhecer. Então, eu gostava muito desse Dona professor. Zélia, vou pedir para você só enquadrar na câmera um pouquinho. Hum. Tá. É. Então, o professor falava do Egito e você ficava querendo conhecer, né? Querendo Esse professor conhecer, te marcou? e depois eu tive um. Não, aí eu já era viúva até quando eu fui para o Egito. Fui com um, A gente vai chegar lá, né? era um austríaco, ele chamava-se Maximiliano Ferber, 10 anos mais velho que eu. Eu fui com ele para o Egito. Foi muito bom, maravilhoso. Eu imagino que deve ter sido. Mas vamos voltar lá para a época que você ainda estava no ginásio. Aí você começou a ficar mais jovenzinha. O que você fazia para se divertir nessa época, quando você era mais novinha, mocinha? Olha, eu tocava piano, eu gostava de ir ao teatro, eu ia ao municipal, ver corais lá, porque eu cantava no coral lá do Colégio Pasteur, né? Então, às vezes eu ia com colegas do Colégio Pasteur mesmo, a gente ia de ônibus, e íamos também cantar. E era muito bom. E como era participar desse coral? Conta pra gente como é que você entrou, se você gostava, como é que era? Bom, quando eu entrei no coral do Pasteur, eu era criança, né? Eu não era tão criança porque me atrasavam por causa desse irmão, né? Então, do coral, quem era o diretor? Ai, agora não estou lembrando o nome do professor que era do coral. Não lembro o nome. É. Eu gostava muito. Eu sei que depois eu quando já fiquei mais velha, os anos passaram, quando fiquei viúva, aí eu fui para o coral da terceira idade na USP. Aí adorei, né? Que eu gostava de cantar. A gente vai chegar lá, mas na sua juventude você tinha alguma música que você gostava Na juventude, de dançar? tinha umas cantiguinhas que a gente cantava e fazia umas dancinhas. Era o Terezinha, né? Terezinha de Jesus, de uma queda foi ao chão. Se estenderam 3 cavaleiros, cada um chapéu na mão. O primeiro foi seu pai, o segundo, seu irmão. O terceiro foi aquele que Teresa deu a mão. As cantiguinhas de roda, né? E eu lembro também que de pular corda com essa amiguinha, Ofélia, lá na rua Baltazar Lisboa, a gente pulava corda. Ai, era uma maravilha. Aliás, eu entrei na escola porque essa amiguinha, que era vizinha ali, que meu irmão namorava a irmã mais velha, ela entrou na escola. E eu vi ela passar de uniforme e falei, eu quero ir para a escola, eu quero ir para a escola. E aí eu entrei na escola. E ela era mais nova que eu, porque me seguravam, mas eu entrei na escola já sabendo ler e escrever. Né? Então, o que mais que eu lembro? Lembro que tinha um cinema lá em Vila Mariana, o cinema. Não lembro o nome do cinema que a gente ia às vezes. Mas você lembra de algum filme que você assistiu que você gostou? Ou algum filme que você não gostou? Mas fazem tantos anos que eu não me lembro. Tinha filmes de cowboys, né? Tinha
É. Ah, teve um filme da Branca de Neve, lindo, maravilhoso. Aí, quando eu ia em casa de vovó, eu fazia de conta que eu era a Branca de Neve brincando na floresta. Eu era a caçula, né? De vários irmãos. Na sua juventude, você gostava de sair com seus irmãos? Eles te levavam para passear? Como é que era? Ou você ia com eles passear? Era o Paulo. Paulo era, Paulo, que já morreu e tudo. Eu tenho muita saudade de Paulo. e como Porque é que eram esses passeios? ele ia à missa em São Bento, na igreja de São Bento, e me levava. Ia de mão dada com ele. Então a gente ia, assistia aquela missa do meio-dia, aquelas cerimônias todas. Depois, na volta, nós passávamos num... Como é que chamava o lugar? Meu Deus do céu. Era uma doceteria, eu acho, porque ele comprava para mim bala de alcaçuz. E eu lembro que a gente também tomava sorvete nesse lugar, depois da missa. Na saída da missa, a gente tomava um sorvete e ele comprava um pacotinho de bala de alcaçuz. Eu adorava esse meu irmão Paulo, adorava mesmo. Ele era bem Você mais... lembra como eram as roupas da época? Como que era uma roupinha dessa época para sair? Eu lembro, sim. Eu lembro de uma roupinha que eu ganhei de uma madrinha de batismo. Era uma sainha de pregas, cor-de-rosa, com as alcinhas que passavam assim no ombro, e atrás tinha assim uma tirinha para segurar, para não cair. Ai, como eu gostava daquela sainha cor-de-rosa. E era minha irmã Edith, que ainda era solteira, que me vestia, punha um laço na cabeça. Assim. Naquele tempo, fazia um rabicho, assim, um laço bem grande, cor-de-rosa. E eu ia com esse meu irmão, Paulo, à missa em São Bento. Era uma maravilha. Eu E adorava isso. tinham festas religiosas, quermesse? Você gostava de ir? Tinha festa, assim, com rojão. Nossa, eu lembro do papai soltando rojão. Ai, muito bom, muito bom. Depois papai comprou uma casinha em Mongaguá, na beira da praia, né? Não era de frente para o mar, era recuada, mas aqui era mato, assim. Mongaguá era selvagem. E tinha uma casinha ali onde morava que era casa, com telhado e tudo. Não, a casa não tinha telhado. O teto era de cimento. Depois começou a vazar e papai mandou fazer um telhado. E ali morava, então, num casebre mesmo. Morava uma mulher que chamava Zefa. A Zefa era caseira, ela tomava conta da nossa casa quando nós não estávamos lá. E a casa tinha sido pelo marido dela, mas ela mudou. Fez um barraco, mas não ia alugava a casa. Papai acabou comprando e nós fomos durante... Até, acho, os 18 anos, até eu me casar, a gente ia para Mongaguá. Eu gostava muito de ir para lá, porque a praia era perto, né? Era um mato naquele tempo. Quando papai comprou a casa, não tinha luz elétrica, então nós tínhamos lampiões e querosene. Depois é que chegou a eletricidade, aí então foi puxada a luz, mas era lampião a querosene. Eu lembro do papai acendendo os lampiões à noitinha, a gente jantava naquela sala meio escura, com lampiões de querosene, fogão a lenha, a mamãe lá abanando, suando para a boca, aquele baita fogão a lenha lá e volta a lenha. Tive coisa bem O que pitoresca. vocês costumavam comer nesse fogão a lenha que sua mãe fazia para vocês? Que ela costumava cozinhar? Faz tanto tempo que eu nem lembro. Eu lembro de comer milho verde, palmito, porque ali ainda tinha palmito no morro. Então, o pessoal lá cortava os palmitos e vinha vender nas portas de casa.
E tinha os pescadores, que até tinha um deles que, agora esqueci o nome, que mamãe sempre ia comprar peixe dele, então a gente brincava que era o namorado de mamãe na praia. É. Papai foi pouco tempo, depois papai morreu, mas nós continuamos com aquela casinha em Mongaguá, que depois foi abandonada. Não sei o que virou aquilo, não sei. Foi uma pena. Mas era um lugar muito gostoso de ir, ali em Mongaguá. E na sua juventude você começou a namorar quando? Quando começou as primeiras paqueras? A senhora lembra? Só fica um pouquinho alinhada na câmera, porque... É que eu vou chegando perto. A gente vai... Mongaguá. Mongaguá tinha um pé de abricô. Agora que eu lembrei. Sabe o que é abricô? Você já viu o abricô? Nunca vi. O que é? Era uma frutinha redonda, assim, mais ou menos do tamanho de um limão, bem amarelinha. E que a gente... Como é que a gente fazia para comer? Acho que a gente tinha que cortar com uma faca, porque ela era durinha. Tinha um caroção dentro. Que até eu tinha uma semente de abricô aqui, em algum lugar, não sei onde que levou. E a gente comia, parecia uma farinha bem amarela dentro, assim. Não tinha gosto de nada. Mas a gente gostava, porque tinha árvore de abricô, né? Que a gente colhia, então quebrava aquela frutinha e comia aquele pozinho amarelo. Era uma bolinha assim, do tamanho de uma bolinha de ping-pong. Isso aí eu lembro de Mongaguá. E a casa era distante da praia. A praia, vamos dizer, a praia era aqui, a casa, a gente tinha uma rua, assim, a gente ia até a casa. E a água, nós tínhamos um poço, mas a água só servia para lavar louça, as coisas não dava para beber, porque era salobra. Aí papai conseguiu trazer lá do morro, de uma nascente, trazer água boa para casa. Foi uma festa, aquela água. Porque a casa, vamos dizer, a casa era aqui tinha uma construção de pedras. Parecia um poço, mas era fechado. E ali que antigamente a água vinha lá da serra e vinha água até esse poço aqui. Parece que não destruíram esse poço em Mongaguá, acho que existe até hoje, porque ficou uma coisa histórica, porque era do tempo dos bandeirantes. Era muito antiga. E era muito gostoso ir para Mongaguá. Nossa, comecei a ir para lá quando tinha 7 anos. Fui até os... acho que até casar. Pois aí meu marido comprou um apartamento no Guarujá e nós não fomos lá para Mongaguá. Ficou abandonado, não sei que fim levou. E como é que você conheceu o seu marido? Como é que vocês começaram a namorar? Como é que foi? Meu marido era filho de italianos e ele estudava medicina ali na escola de medicina que tem ali em Vila Mariana. Como é que chama aquilo ali? Ele era 8 anos mais velho que eu. Eu tinha 16, ele tinha mais 8. 24, né? E só namorava assim de brincadeira, para cá e para lá, e coisa. Ele não ligava muito para mim, e eu ficava todo. Aí eu comecei a namorar um primo, que era apaixonadíssimo por mim. E a mãe dele era irmã de mamãe, e falou: a Zélia está namorando o Luiz, se ela está brincando com ele, ela mata ele, porque ele é apaixonado. Mas não matei, não. Ele morreu, porque eu namorava para provocar
ou que foi meu marido depois, o Ítalo, né? Aí, como eu comecei a namorar, assim, o primo, ele me viu saindo de braço dado com o primo e coisa e tal, aí ele se apresentou. E como é que ele se apresentou? Conta pra gente, como é que foi? Aí ele já se formou, né, em medicina, e então foi lá em casa, falou, eu gosto da Zélia, a senhora já sabe, era vizinho, né? E aí, então, oficializamos um namoro. Mas esse namoro durou bastante tempo, até a mamãe dizer, olha, acho que está na hora de vocês se casarem. Ah, mas eu não posso, porque eu tenho pai, tenho mãe. Não, vocês casam e vêm morar aqui, porque os chamegos estavam ficando um pouco perigosos, né? Aí nos casamos e ficamos morando em casa de mamãe e papai. Você chegou a ficar noiva dele? Como é que foi? Fiquei noiva bastante tempo. E aí, era a tal história do noivado, foi ficando meio quente. Ela disse, olha, é melhor vocês se casarem. Ah, tem pai, tem mãe para ajudar, não tem problema, mora aqui, continua ajudando seus Teve pais. festa de noivado? Hein? Teve festa de noivado? Não, não lembro ter festa de noivado, não. Não lembro. Não. Não. E como é que foi o casamento? Foi o dia do casamento? Como era o vestido? Dia do casamento, estava com a fotografia aqui na mão. Não lembro que dia foi, não. Não lembro nem o dia, nem o ano. Mas você lembra como você se sentiu? Você está me enxergando? Tô, Então, tô. olha eu aqui. Sobe só a fotinho pra eu ver. Sobe um pouco a foto. Subi? Nossa senhora, que linda. Que lindo seu vestido. Pois é. Agora me conta como é que foi esse dia. Como foi? Eu tinha 20 anos aqui. 20 anos. Porque Aí você casou com 20 anos. 20 anos. Ele que não quis casar antes, porque tinha que ajudar pai e mãe, coisa. Eles eram descendentes italianos. O sobrenome dele era Stefano. E me apaixonei por ele, era vizinho ali. Coisa. Foi o primeiro e único namorado. Namorei e casei com ele. Foi seu primeiro amor e já Foi. casou. Casei, levei anos para casar, né? Mas casei com ele. Você casou em que igreja? Você se lembra? Eu casei na Imaculada Conceição, ali na Brigadeiro Luiz Antônio. Casei ali. E a mãe dele chamava-se Maria. O meu sogro, como era o nome do meu sogro? Como era o nome do seu avô? Vicente, o pai dele era Vicente de Stefano. Ele tinha o Ítalo, o Cláudio e o Wilson, 3 filhos. Casei com o Ítalo. Depois que eu conheci o Wilson, eu devia ter casado com o Wilson, porque era mais meu temperamento do que o Ítalo. O Wilson era brincalhão, alegre, o Ítalo era sério. E como foi esse casamento? Como foi? Como era a rotina de vocês dois? Bom, logo que nós casamos, nós ficamos morando em casa dos meus pais. Depois... ele ficou doente, ele foi visitar, ele foi para Minas viajar, fazer que ele era médico, né? Então ele foi ver um curso, ou dar aula, não sei o que ele foi. E eu não fui porque eu estava grávida e tinha sangrado. Então o médico falou, olha, se não quiser perder, fique quieta em repouso. Porque se você andar, viajar, qualquer coisa, você vai perder essa criança. Eu não queria perder, não fui com ele. Aí, quando ele voltou doente, tossindo. Ele era muito magrinho, tuberculose, né? Coisa muito séria.
Aí ficou naquela coisa, na cama, tratamento, mamãe, então dava gemada para ele. Mamãe toda hora levava uma coisa. Aí ele ficou forte, coisa. Pois então nós fomos morar em Tucuruvi. Não, eu tive a Cristina quando morava com mamãe. A primeira filha, a Cristina, nasceu em casa de mamãe. Mas depois ele trabalhava no hospital no Jaçanã, que era muito longe de Vila Mariana. Então, ele disse, olha, vamos morar em Tucuruvi, porque ali é mais perto para ir para o hospital, hospital Santa Casa, era Santa Casa. E ele trabalhava também na Guarda Civil. Era médico da Guarda Civil. Depois ele trabalhou no SESI também. Meu marido era um trabalhador mesmo, viu? No tempo dos militares, nós estávamos morando em Bragança. Você nem sabe da época dos militares, sabe? Sabe, Sei, mas me conta, eu quero ouvir a senhora contando. Conta para mim como é que foi. Pois é, os militares estavam mandando no Brasil, né? Então, era aquela coisa, tudo muito proibido, coisa. Aí nós morávamos lá em Tucuruvi. De Tucuruvi, primeiro casamos, ficamos morando na casa do papai. Depois, então, fomos para Tucuruvi. Morávamos lá na rua... Não me lembro o nome da rua. Era uma rua que ia dar lá no Jaçanã, que era o hospital que ele trabalhava. Depois teve um tempo que nós viajamos para Brasília. O presidente da República era o Ney Braga. Então fomos lá, ele foi fazer um pedido lá, não sei do quê, para o Ney Braga. Lá fomos para Brasília. Foi um negócio que ele foi pedir. Ai, meu Deus, o que era? Acho que era uma Santa Casa lá, que tinha frades. Eu sei que é uma vida bem, bem venturosa. Viu? E como é que era essa... Tá sem som. Desculpa, é que eu tenho que ficar desativando e ativando o som para gravação, para ficar melhor. Mas eu tô te perguntando como é que era ser casada com um médico, como é que era a rotina dele. Olha, eu era a filhinha caçula, né, então eu era muito mimada, tocava piano e coisa. Aí casamos, ficamos morando na casa do papai um tempo. Aí depois ele era muito penoso para ele ir de Vila Mariana até lá o hospital do Jaçanã, né? Tem até a musiquinha, né? Sabe qual é? Moro em Jaçanã. E tinha um trenzinho que ia para lá. Se eu perder esse trem, que sai agora às 8 horas, só amanhã de manhã. Então, nós fomos morar lá perto do Jaçanã. E lá eu tive a Cristina, a Suzana, acho que as 3 filhas, Cristina, Suzana e Maria Lúcia. Como foi ser mãe para você? Como foi ser mãe? Foi bom, eu amamentava, eu tinha leite, amamentava, mas logo perdi o leite, eu lembro que aí tive que dar mamadeira, né? Principalmente para a Cristina, que chorava, e aí tinha um médico na família, casado com minha irmã, que era médico pediatra, mas ele dizia, ela tem dor de ouvido, dor de ouvido. Aí, quando nós saímos da casa da mamãe, que fomos morar lá em Tucuruvi, veio um médico lá do Jaçanã e falou, minha criança está morrendo de fome, a senhora não tem leite. E aí passou para a mamadeira, e aí a Cristina parou de chorar e cresceu. Depois veio a Suzana, né? Mas você lembra como é que foi o primeiro parto? Se você estava nervosa, como foi esse dia?
Vou falar em francês, je ne me rappelle pas. Não lembro. Porque eu acho que eu dei alguns em casa de mamãe, né? A primeira filha, Cristina, nasceu, nós morávamos com mamãe e papai. Quando nós mudamos, nós tínhamos a Cristina pequenininha, né? Foi duro, porque eu estava lá em casa de mamãe, era aquela história, né? Eu ia para a cozinha, vai para lá, vai tocar piano. E meu marido achava ruim, então resolveu mudar. E fui lá para Tucuruvi. Eu, a Cristina pequenininha, logo depois fiquei grávida da Suzana. Foi duro, sim. Já tinha os colegas dele, tinha o Martins, tinha o Bernardo, com as mulheres, né? O Martins com a Magda, que era muito bonita, a Magda, mas era meio lelé. O Martins, a Magda. O Rubens, com a Cal, era chamada Cal, como era o nome dela? Não sei, mas o apelido dela era Cal. Eu gostava da Cal, eram muito amigas. E que programas vocês costumavam fazer em família? Bom, quando eu mudei para Tucuruvi, era muito longe de Vila Mariana, muito longe. Muito longe. Eu ia durante a semana visitar meus pais, porque no sábado, domingo, às vezes a mãe dele e o pai iam lá para casa, já tinha um quarto para eles, dormiam lá, e aí Dona Maria cozinhava, e o meu marido falava, vai à missa, vai à missa. Eu ia à missa em São Bento, pegava o ônibus e ia para São Bento. Naquele tempo ainda não tínhamos carro. Foi bem movimentada a minha vida. Não foi uma coisa suave, não. Foi bem. Mas minha sogra era um anjo de pessoa. Era boníssima. Meu sogro era assim meio boêmio. Gostava de cantar e coisa. Um dia que encontrou com meu irmão Paulo, que também tinha sido um bom boêmio, eu lembro do meu irmão Paulo, já conheço, olhando de lado, assim, já conheço. Meu sogro ficou mudo. Porque meu sogro era caixeiro viajante. Sabe o que é caixeiro viajante? Hoje nem se ouve falar nesse termo, né? Então, conta pra gente o que é. Era uma pessoa que tinha uma mala grande, aí punha peças de roupa, camisas e coisas, e saía para vender pelo interior, batia porta em porta. E a minha sogra, coitada da Dona Maria, ela que costurava, fazia as camisas, fazia as coisas. E aí foi bem penosa, né, para ela. Meu sogro era muito alegre, gostava de cantar. Eu lembro dele Que vocês iam bastante na casa dele, faziam jantares. Na casa deles, não. Eles é que vinham à minha casa. Vocês recebiam. Eles que vinham, porque eles moravam em Vila Mariana e nós morávamos em Tucuruvi, era bem longe. Então, eles iam para lá e tinham um quarto, às vezes eles dormiam lá para não ter que estar voltando. Tinha um irmão, meu marido, que era um cuca fresco, o Cláudio, boêmio, solteirão. Ai, que saudades. Minha sogra era um amor de pessoa, um amor mesmo. Vocês costumavam viajar juntos em famílias? Você, seu marido, as crianças? Meu marido gostava de viajar, sim. Viajamos, sim, fomos para a Itália. Conta pra gente como é que foi essa viagem. Ai, como é difícil lembrar. Eu lembro que nós fomos primeiro para a França, até nós queríamos ver onde era a tumba de Napoleão, e uma velhinha de chapéuzinho, coisa. E eu sabia falar francês porque eu estudei no Pasteur, e gostava. Gostava porque tinha colegas francesas, então eu imitava, então eu falava francês como uma francesa. E quando chegamos na França, eu cheguei para uma senhora de idade e falei, Madame, s'il vous plaît,
Où est la tombe de Napoléon? Ela pôs o dedo assim na bochecha. La tombe de Napoléon? Comment vous ne savez pas où est la tombe de Napoléon? Eu falei, madame, je suis brésilienne, j'ai arrêté à Paris aujourd'hui. Oh, mas vous parlez très bien le français! Foi o maior elogio da minha vida. Aí ele explicou onde era a tumba de Napoleão, nós fomos visitar. Né? Era numa igreja, eu não lembro que igreja era, uma igreja muito grande, muito bonita, mas que tinha um... A gente entrava assim na igreja, tinha aqueles bancos, aquelas coisas, mas assim, lá perto do altar, tinha um buraco. E lá embaixo era a tumba de Napoleão. Mas era como se fosse uma capela, toda... E a gente... Então, por quê? Porque para a gente ver a tumba de Napoleão, a gente inclinava. Então, dizia que todo mundo tinha que se curvar para ver onde foi a tumba do Napoleão. Formidável, né? Coisa maravilhosa. E as crianças estavam junto nessa viagem? Você lembra da reação dela? Não, eu ainda não tinha filhos, não, só eu. Não? Não, só eu e meu marido. E o seu marido? E aí? E ele, o que achou da viagem? Você lembra? Ele não falava nada de francês. Depois nós fomos até para a Itália, fui visitar lá uns... ele fez um trabalho sobre silicose. Não, esse da Itália era asbestose. Sabe o que é? Asbesto é do eucalipto. E que soltam... O eucalipto solta não sei se é uma sementinha, o que é, que quem morava nessas regiões, geralmente respiravam, e essa poeira do eucalipto, essa coisa, ia para o pulmão. E dava uma doença chamada asbestose, que era do asbesto, né? E também teve um outro lugar que tinha, quando a pessoal trabalha com louça, tem não sei como é que eu vou explicar, porque eu sei que a louça também é feita de um pó, a louça. Era a sílica, chamava. Então, quem trabalhava com a sílica ficava com silicose, porque respirava aquela poeira que entrava no pulmão e endurecia o pulmão. Então, era uma coisa muito séria a silicose. E ele fez um trabalho sobre a silicose. E eu lembro que eu fui, até uma vez, eu fui numa fábrica de louça, depois que eu fiquei viúva, e fui ver o trabalho do pessoal ali naquela poeira. E eu falei, e não dá muita silicose? Falei para o chefão lá dessa fábrica. Silicose dá nos campos. Mentira, a silicose dava ali na sala, porque eles lidavam com a louça sílica, né? Fazendo, lixando, ficava aquela poeira fininha no ar que endurecia os pulmões. Então, meu marido se especializou em silicose. Então, quando eu vi isso lá, que eu fui para essa fábrica, aí eu vi isso, né? E o homem ficou danado, falou, não, sílica pega-se nos campos. Então, tem uma vida bem variada, né? Você comentou que ficou viúva. Quantos anos, mais ou menos, durou um casamento? Você lembra quando seu pai morreu? 64? 84? Eu casei em 50, ele morreu em 84. Foram 34 anos. É. Você tem mais histórias para contar em família? Alguma que você queira contar? Com seus filhos? Eu lembro uma vez, eu andando de
o meu irmão andando de bicicleta e assim, me pôs sentadinha no cano, né? Sentava assim, com uma almofadinha, sentei. Aí a bicicleta andando, eu vi aquela roda tão bonitinha girando, botei o pé. E a roda comeu o meu pé. Eu tive que ficar de cama, toda enrolada, sei lá que remédio que tinha naquele tempo, acho que era iodo, sei lá, que doía. Machuquei bem o pé, porque eu pus o pé na roda. Uma coisa de infância. Mas e com o seu marido? Você falou que ele morreu em 84? Como foi para você esse momento? Como você Olha, ele passou era por esse 8 momento? anos mais velho que eu. E era vizinho, estudante de medicina. Me apaixonei por ele, assim, pela janela. Era a nossa casa, tinha uma casa no meio, e a casa que ele morava era a casa de uma tia dele, uma irmã da mãe dele. Eram ricos, eram os mazonetos, eram fazendeiros de açúcar. Como é que chama aquele lugar, né? Americana. Em Americana. E eles tinham fazenda lá de plantação de cana, né? E tinha um moinho. Eu gostava de ir no moinho ver moer a cana e fazer a garapa, né? É muito bonito aqui. Nossa, coisa muito boa. Aliás, meu marido chamava-se Ítalo. É italiano, né? Filho de italiano. Minha sogra era um anjo de pessoa. Então, eu nasci em São Roque, falei, né? E com as suas filhas? Você tem alguma história para contar de algum momento divertido que você viveu com elas? Como é que foi o crescimento delas? Cristina, Suzana e Maria Lúcia. Cristina era a mais velha e era muito quieta, ficava muito sozinha. Às vezes, eu me lembro dela sentada num banco, balançando as perninhas, assim, quieta, olhando, assim, numa árvore. Suzana era uma espoleta. Era muito engraçadinha, muito engraçada. Ficava deitada na cama, gordinha, batia na barriga, assim, e eu chegava lá para tirar ela da cama, ela estava sempre rindo. Suzana era sempre risonha, sempre risonha. Só uma vez que ela teve não sei o que ela ficou assim, eu dizia, olha o anjo bravo, porque aí ela ficou brava. Depois veio a Maria Lúcia, que foi boazinha também. Muito E bom. como eram os natais em família de vocês? Pois é, na casa de papai não tinha essa história de Papai Noel, nada disso. Natal, nascimento de Jesus, a gente fazia um presépio. Lá no presépio tinha a caminha com o menino Jesus, José Maria, as duas estátuas, e fazia uma mesa bem grande embaixo da escada. Então ali a gente forrava e punha areia, e punha matinhos, coisas assim. Era um presépio bem lindo. A gente gostava de fazer aquilo. Mas não tinha essa história de Papai Noel, não. Papai Noel não existe. Invenção de americano. Mas eu queria que tivesse Papai Noel, porque quando eu chegava na escola, que todas as coleguinhas contavam com o Papai Noel, saíam de casa quando voltavam, o Papai Noel tinha deixado presente, que o Papai Noel entrava pela janela, e eu queria ter o Papai Noel. E só essa trauma do papai. Depois, crescendo, ficando mais velha, casada, eu tinha uma angústia quando ia chegando no Natal. Ai, assim, quando entrava dezembro, falava Natal, Natal, lá vinha aquele. E me dava um nó na garganta. Um nó. Uma vez eu fui a um médico para ver o que eu tinha na garganta. Porque eu sentia como se eu tivesse um caroço. Eu engolia, tinha um caroço na garganta. Era angústia. A angústia de não ter o Papai Noel.
E aí foi conversando com a psicóloga, sei lá, que chegou a me falar o que era essa minha angústia. E sarei, né? Depois que a gente faz a análise e descobre o motivo, era aquela angústia de eu não ter Papai Noel. Sofri muito, acho que até já era casada quando eu arranjei essa pessoa, essa psicóloga, que conversando, assuntos, né? Cheguei à conclusão e acabou a angústia. Você chegou a fazer Papai Noel para suas filhas, chamar o Papai Noel? Eu cheguei a fazer Papai Noel para vocês, Suzana? Não, só dos netos. Não. Suzana está dizendo que não. Elas foram criadas ali, não. Quem dá o presente é papai e mamãe. Para os netos, sim. Aliás, quem foi que se vestiu Todos. de Papai Noel? Primeiro grande, depois o filho, depois Isso lá em Vinhedo, né? Na casa de Vinhedo. Eu morei em Vinhedo. Eu tive uma chacrinha lá com meu marido. Vinhedo. Deixa eu voltar só um pouquinho. Depois que você ficou viúva, você comentou, você chegou a namorar de novo? Como é que foi essa sua vida depois da viuvez? Meu marido era sócio do Rotary Club. E lá tinha um casal que nós conhecíamos, que era o Maximiliano Ferber e a mulher dele, a Catarina. A gente até sentava junto na mesa e coisa. Aí, meu marido morreu e a Catarina morreu. Aí, juntamos trapinhos. Mas não moramos juntos. Nós viajávamos muito juntos. Com ele, eu fui para a França, eu fui para a Grécia, eu fui para o Egito. Maximiliano foi um ótimo companheiro. Ele era 10 anos mais velho que eu. Mas as viagens maravilhosas que eu fiz foi com ele. Foi muito Conta bom. como é que vocês começaram a namorar, como é que foi, como foi a primeira viagem que vocês fizeram? Foi depois de um tempo que eu encontrei com ele, eu fui, porque nós éramos sócios do Rotary Club, né? Então a gente se reunia à noite, às vezes tinha um jantar com todos os rotarianos, né? Então o Maximiliano ia lá com a mulher dele, a Catarina, eu ia com o Ítalo. A gente às vezes até sentava na mesma mesa, a gente se conhecia, outras pessoas do Rotary, todo mundo ali. Depois, de repente, eu fiquei viúva e logo depois eu soube que o Maximiliano tinha ficado viúvo. Aí um dia ele me chamou para jantar com ele num restaurante ali no Itaim. E eu fui com a Maria Lúcia. Aí nos encontramos e tudo, ficamos amigos. Depois ele disse, como é, o nosso relacionamento vai ficar assim platônico ou... Eu falei, bom, pode ser ou, né? Mas não morávamos juntos. Mas foi muito bom, porque com ele eu viajei bastante. Ele tinha uma casa lá em Bertioga, a gente ia para lá com a filha dele. Fiquei muito amiga da filha, que regulava de idade comigo. Para ver como ele era bem mais velho, né? Então foi muito bom, foi muito bom. Anos depois Tem alguma história de viagem que você fez? viagem. Conta como eram essas viagens que você fazia. Se eu tenho viagem, poxa, se eu tenho. Então quero ouvir, conta para mim. Eu fui para a Grécia, porque eu já tinha lido coisas da Grécia, as Termópilas, Cavalo de Troia, as coisas maravilhosas. Então eu fui conhecer esses lugares. A minha vida foi muito movimentada. Eu fui para a Grécia, depois eu fui para a Inglaterra, com esse Maximiliano também. Fui para o Egito. Fui para a França. Douce France, cher pays de mon enfance. Desses lugares, qual mais te impressionou? Me impressionou a Grécia.
a Grécia, quando eu vi as Termópilas, aquelas coisas antiquíssimas, né? Nossa, que contavam aquelas histórias de gigantes, de faunas, coisas. A Grécia, maravilhoso, maravilhoso. Eu fui para a França, conheci bem Paris, o interior da França. Fui até, como é que chamava aquele? Mont Saint-Michel. Mont Saint-Michel é na França? Não é na Espanha? Ah, o Monte Saint-Michel, que é uma coisa maravilhosa. A gente ia de carro e de longe, assim, a gente enxergava uma coisa que parecia uma ilha, e ali, em cima dessa ilha, tinha construído um palácio maravilhoso. Nossa, como é que chamava aquilo lá? Era o Monte Saint-Michel, isso mesmo. Lindo, porque era assim um deserto de areia, areia, assim, depois tinha um mar e uma ilha, e nessa ilha esse Monte Saint-Michel. Muito. Tinha uma abadia lá, antiquíssima. Maravilhoso, maravilhoso. O que a senhora mais gostou? Acho que eu fui Pode falar. com você, né, para São Michel? Eu fui com a Suzana para São Michel. Com o Maximiliano, o velho, eu fui para o Egito. Ver o Egito, ver as pirâmides. Ai, que coisa linda. Aqueles camelos, o pessoal andando de camelo, aquela areia. Nossa. O que você mais gostava de fazer quando você viajava? Eu gostava de viajar. Eu tinha um chapéuzinho bonitinho, porque era muito calor, né? E, geralmente a gente tinha que levar um leque, porque tinha que abanar, porque lá no Egito tinha muita mosca, e as moscas vêm, elas querem pousar nos olhos da gente, na boca, então a gente tem que ficar o tempo todo se abanando assim. E eu via a tumba de Tutancâmon, viajei naquelas ruínas, naquelas coisas maravilhosas. Foi muito bom, muito bom. Eu não passei pela vida em branca nuvem, não, eu viajei bastante. Dinheiro mais bem gasto. E as suas filhas se davam bem com o Maximiliano? Como é que era? Bom, a Suzana acho que já era casada, a Cristina também, era mais a Maria Lúcia. Maria Lúcia ainda era solteira, dava bem, sim. Tinha os filhos da Cristina também, que às vezes eu ia com o Maximiliano lá para Jundiaí, que a Cristina morava. Eu lembro uma vez que a Cristina foi viajar, foi para a Europa, eu fiquei com eles. O Maximiliano foi lá me ver, então conheceram o Maximiliano. Foi muito bom. Até tem uns amigos do Rotary, por que vocês não casam? Os dois são solteiros. Ah, casar para quê? Tá bom assim? Você comentou, mas eu não conheço. Como é que era esse Rotary Club? Era um clube? Tinha o quê? Acho que nem existe o Rotary Club. Será que não? O que fazia lá? Olha, o Rotary era mais um clube de reuniões mesmo, então tinha palestras, jantares. E eu conhecia as esposas de outros rotarianos, então nós trabalhávamos em costura para pobre. Nós tínhamos lá em Santo Amaro, era um salão grande que o Rotary tinha alugado para nós trabalharmos ali e ensinávamos costura para pessoas pobres, né, que quisessem aprender. Então foi muito bom, porque esse convívio com outras rotarianas, depois tinha os jantares, meu marido ia também. Foi muito bom, muito bom. Não sei se ainda existe, não sei. Mas era uma coisa muito boa. E, assim, E a maioria deles eram descendentes de alemão, porque em Santo Amaro tinha muito alemão.
Eles falavam assim, né? Oh, isso está bonito, não? Era muito bom. Eu não perguntei se depois do ginásio você voltou a estudar. Depois do ginásio, acho que depois que eu fiquei viúva até. Aí eu fui estudar inglês. Fui sim, entrei numa escola de inglês. E como foi estudar? Muito bom, muito bom. Gostei, fiquei lá bastante tempo. Você estudava inglês aonde? Na cultura inglesa, um lugar chamado Cultura Inglesa. Que, aliás, tinha na França. Quando a Suzana morou na França, eu fui visitar a cultura inglesa na França. É uma coisa universal. Muito bom. Mas o que A eu senhora gostei já. mesmo, Oi, pode falar. o lugar que eu gostei mesmo foi o Egito. Conta mais sobre o Egito. Sobre o Egito? Uhum. É difícil. Eu falo no Egito, eu fico vendo o Egito, que era real, imenso, imenso, aquelas pirâmides colossais. Foi muito bom. Tinha gente andando a camelo no Egito. Eu não, eu não cheguei a montar no camelo. Eu fui com o Maximiliano para o Egito. Coitado, um dia ficou ruim, acabou vomitando lá, passou mal. Que ele era meio comilhão, sabe? É, mas foi maravilhoso. Fui para a Grécia também. Gostei muito de ver a Grécia. Estudou na USP. Estudei na USP, isso. Mas na USP foi depois de viúva. Então me conta como é que foi estudar na USP. Você estudou o que na USP? Era a Universidade Aberta à Terceira Idade. Então, a gente era muito bom, porque não precisava fazer lição nem nada. Tinha gente que tomava nota de tudo. Eu disse, não, o que entrar... E eu batia assim no peito, dizia, o que entrar aqui e aqui é o que me basta. Não vou só de professor, nada. Eu vim aqui, eu vim para ver as aulas, assistir as aulas, ouvir as aulas, mas não vou fazer nada com isso. E foi muito bom, muito bom. Fiz vários cursos na USP. Foi muito bom. Cursos de quê? Você pode falar quais cursos você fez? Eram cursos livres? Eram cursos livres, então tinha cursos de histórias de lugares, né? Tinha curso de francês, mas aí eu já falava francês desde o tempo do Pasteur, né? Tinha. E depois fiz muita amizade, né? A USP de bom, de encontrar pessoas da mesma idade fazendo universidade aberta à terceira idade. E era livre, quer dizer, você ia assistir a aula, não pagava nada. Foi muito bom, muito bom. Fez amigos lá, na USP? Tive a Dulce. Teve outro. Não lembro mais. Já fazem tantos anos. Só me lembro da Dulce, que se não mora aqui perto, mas eu ultimamente ligo para lá, ninguém atende. Será que já se foi? Era mais nova que eu, mas mas foi muito bom. E como é que ficou a sua vida depois do corona? Como é que era antes e como ficou depois do coronavírus? A única coisa é que eu não tenho saído de casa. Suzana vem hoje, ela está aqui. Eu tenho aqui também uma moça que trabalha para mim, que está aqui também. Estão vendo televisão. Eu gosto muito de ler. Eu estou sempre lendo alguma coisa. Ler o quê? Ler o quê? Eu gosto de ler.
livros, revistas, vou ficar aí na minha mão. Agora eu estou lendo. O que que eu estou lendo, meu Deus do céu? Ah, nem sei. Está lá no meu criado mudo. É bom, né? A gente que gosta de ler não fica sozinho. A senhora tem netos? Tenho um neto, o Daniel, o Dudu, que são filhos da Suzana. A Cristina, eu tenho o Plínio. E Felipe morreu. Também é filho da Cristina. Era um mocinho bonito, inteligente. Se matou. E tem a Maria Lúcia, que tem o João, que já está com 21 anos, o caçula. Daniel, que eu gosto muito dele, Daniel é o homem das cavernas. Já pesquisou tudo que é caverna do Brasil. Gosta. Agora ele está estudando na USP, acho que é paleontologia, né? Geociências. Ah, geociências, ele está fazendo na USP, que não gostava de estudar quando era mocinho, mas agora que está com mais de 40 anos, está na USP. E como você se sentiu quando você se tornou avó? Eu me tornei avó? Uhum. O meu primeiro neto. O Daniel, né? Daniel, filho da Suzana. Ai, como ele era engraçadinho. Mas muito engraçadinho. Daniel é um mosquito elétrico. Ai, meu Deus, eu lembro que eu morei em que cidade do interior mesmo? Mas antes de Bragança, ali que morava a Cristina. Vinhedo, morei em Vinhedo, que é perto de Campinas, por ali. Vinhedo, tive uma chácara ali. Uma chacrinha. E como era lá em Vinhedo? Bom, eu já tinha esse apartamento aqui, que eu moro. Mas a gente ia para Vinhedo com o meu marido, que gostava. Lá tinha plantação de rosa, couve, coisas assim. Era uma chacrinha, não era muito grande, mas era uma chacrinha. Depois ele inventou de comprar um sítio. Aí já era no caminho para Campinas, mais longe. Ali tinha uma casa grande, velha. Nossa, o telhado tinha goteira, mas ele reformou o telhado, tudo não quis. Eu disse, é melhor derrubar que fazer outro. Ele disse, não, mas deu tanto trabalho que eu vou refazer o telhado, fazer as paredes, e as coisas. Ele falou, bem que você tinha razão, era melhor ter feito uma nova. Mas moramos ali também. E ali era bem maior, ali já era um sítio mesmo, não era mais uma chácara. E lá embaixo tinha uma nascente. Então ele pôs uma bomba e da nascente vinha água para casa. Mas era bem longe, assim. Bem longe, bem lá embaixo, porque era o terreno inclinado. E ali nós moramos. Mas aí eu já estava no meu quarto, ele no meu. Vocês dormiram em quartos separados? Dormimos, quarto separado. Mas tinha mais quarto para hóspede, então tinha uma irmã que ia muito para lá com o marido. Às vezes ia a Marinha, que era uma irmã já viúva, ia para lá. A Marinha era pintora. Esses quadros que não sei se você enxerga aqui na parede, acho que não. Esse aqui, de flores, aqui, foi da Marinha que pintou. Ela era pintora, a Marinha. E a Marinha ia para lá.
A Edith com o marido dela, o Luiz Andrade, eram muito meus amigos, também iam. Mas eu vinha embora para cá, vinha para São Paulo, vinha para esse apartamento que eu já tinha aqui. Não gostava de morar no interior sozinha lá, Deus me livre. Porque ele trabalhava, ele era médico e trabalhava em hospitais, né? E ele ia para trabalhar e eu ficava sozinha lá no deserto. Pegava meu carro e ia para São Paulo. Primeiro eu me hospedava com as irmãs, depois meu marido comprou esse apartamento que eu moro até hoje. Tem alguma coisa que eu não tenha perguntado que a senhora queira contar aqui? Algum fato importante? Algum momento marcante? Tem coisa séria. Então me conta que eu quero saber. Um homem que foi vender um produto para ilustrar os talheres, coisa de prata. E eu tinha minha sobrinha, Sarinha, que era mais... Eu devia ter meus 8 anos, a sobrinha devia ter uns 6, por aí. E esse homem, então, trouxe o tal produto, disse, a senhora pode experimentar lá dentro, o que a senhora quiser, e coisa, me pôs no colo e falou para minha sobrinha, vai buscar um copo d'água. E me pôs no colo e me masturbou. Foi uma coisa terrível para uma criança de 10 anos, 9 anos, sei lá. É uma impressão muito séria, muito mesmo. Eu lembro que eu consegui sair do colo dele, saí correndo, e fui subindo a escada de casa. Mamãe disse, o que foi, né? O que foi? Onde é que você vai? O homem lá, porque o homem pôs a mão no meu xixi. A mãe foi correndo lá brigar com o homem. Mentira da menina, ela está inventando. E foi embora, desgraçada. Coisa muito, muito marcante. Mas a sua mãe acreditou em você? Claro que acreditou. E ele saiu dando risada. Depois, anos depois, conversando com uma cunhada que morava na frente, assim, da nossa casa era de um lado, atravessando a rua, era a casa dessa moça que meu irmão casou com ela. Aí, comentando, ela disse, mas esse mesmo homem, ela era 3 anos mais velha que eu, também fez isso comigo quando eu era criança. Olha que horror. Um tarado. Coisas da vida, né? Infelizmente, dona Zélia. Mas o que a senhora achou de dar o seu depoimento? Meu depoimento. O que você achou de dar essa entrevista para o museu? Você que tem que dizer o que você achou. Eu achei ótimo, adorei a senhora, adorei a sua história de vida. Você realmente fez muitas coisas e não passou em branco mesmo, viu? Não. Muito obrigada. Nada. Mas o que a senhora achou que você sentiu na entrevista? Você gostou? Gostei. Meu pai recitava um verso assim: quem passou pela vida em branca nuvem, em cálido regaço adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, foi homem, só passou pela vida, não viveu. E é uma verdade. É verdade mesmo. A vida a gente tem que passar por tudo. Para dizer Então, que muito viveu. obrigada. Pode falar. E eu adorei. O que eu gostei na minha vida foi ter ido para o Egito. Até hoje eu lembro daquela coisa, aquele areal imenso, Rio Nilo. Eu andei de barco no Rio Nilo. Sério? Sério? Me conta, pode contar. Maravilhoso. Nossa, fomos desse... onde ele diz água. Então, nós subimos o Nilo, fomos até as pirâmides. Aquela... Como é que chamava aquela figura? Que diziam, como é?
a esfinge, que diziam que ela falava, né? Decifra-me ou eu te comerei. Era uma imagem, parecia um bicho, né? Com as patas enormes assim. Era grande, um monumento grande, antiquíssimo. E a cabeça parecia uma cabeça de um cachorro, porque tinha um narigão assim para frente, umas orelhas. Era a esfinge aquilo ali, imensa mesmo. E tinha também, como é que chamava aquelas construções, Suzana? Aquelas construções, o que era que chamava? Termópilas, não? Represa de choro. Não, que tinha um morro assim. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Foi muito bom. E foi muito bom fazer entrevista, porque está me fazendo lembrar de coisas que eu gostei muito de ter visto. Eu fico muito feliz. Conheci a França, depois, mais tarde, quando fiquei viúva, a Suzana morou lá um tempo, aí fui para a França, da França eu fui para a Espanha, eu fui para Barcelona, que é uma cidade muito linda, viajei bastante, fui para a Inglaterra, foi muito bom. Tem alguma história dessas viagens que você queira contar ainda, da França, na Espanha? Pode contar, ainda estou aqui. Não, só as viagens que eu fiz mesmo. Foi muito bom, foi muito bom. Então é isso, eu vou encerrar a gravação aqui e a gente continua falando, tá? Tá bom. Obrigada.